Boas malta, tudo bem? Aqui mais um dia nas Ângulos. Desta vez vamos fazer aqui um pequeno vídeo explicativo. Não é bem explicativo, é mais aqui um tete-a-tete entre dois equipamentos que estão mais ou menos no mesmo patamar. Pois é, hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre os filtros externos da AIM, neste caso aqui para ser o mais equiparável, chamemos-lhe assim. Vamos pôr aqui frente a frente um AIM Profissional 4+250 e um AIM Classic 600. Então, agora falando aqui em relação a principais diferenças nos dois filtros. O Classic já é um filtro, como o próprio nome indica, clássico. Este filtro já deve ter um design ainda quase desde os primórdios da marca. Aliás, há muita gente que diz que este design ainda vem de outras marcas com outros nomes, como por exemplo a Sasson. Mas pronto, é um filtro com um design extremamente simples, do mais direto que existe. A água entra por baixo, passa pelas matérias filtrantes, aqui em cima existe uma bomba que nos devolve a água ao aquário. No caso daqui do Classic 600, a par do Classic 150, é dos únicos filtros da AIM que tem dois calibres de mangueira diferentes, ou seja, a que tira a água do aquário é de calibre 16-22 e a que devolve água ao aquário é de 12-16. Estes filtros ainda têm bombas, apesar de serem extremamente fiáveis. Nós aqui na loja temos 4 filtros externos da AIM Classics a trabalhar, um deles com praticamente 20 anos a trabalhar e nunca nos deu grandes problemas, só aqueles problemas mais comuns devido com o passar do tempo, nomeadamente substituir veios que já estão gastos, e obviamente modificar matérias filtrantes, e as mangueiras, como vocês sabem, por serem feitas em PVC, vão ficando rijas ao longo do tempo, mas isso obviamente tanto ocorre com um clássico como ocorre com um profissional. Mas pronto, estava a falar na bomba, a bomba é que para o caudal tem um consumo ligeiramente mais elevado do que, por exemplo, as bombas que equipam os profissionais. Mas por outro lado também não nos podemos esquecer que a nível de elevação também são ligeiramente melhores. Por isso, quando andarem à procura de um filtro externo, ok, sim senhor, devem olhar para o consumo energético dos filtros, mas não se esqueçam que poupar no consumo nem sempre é aquela característica mais importante quando nós queremos adquirir um filtro externo. Não se esqueçam que se vocês tiverem o topo do vosso aquário mais elevado, por norma deve-se trabalhar ali entre 1,40 m, 1,5 m, é a típica altura do chão que está o topo do nosso aquário, ou a altura da água, como vocês preferirem, e obviamente quanto mais alto isso for, mais potente, ou pelo menos mais pressão, deverá fazer a bomba do filtro. E obviamente isso vocês, no caso dos AIM, conseguem encontrar toda essa informação, por exemplo, na parte traseira da caixa. Neste caso, no Classic 600 ou 2217, há de ser uma altura máxima de 2,30 metros. Ok? Em relação aqui, continuando a falar no Classic 600, ele vem equipado, isto é a versão Plus, ele vem equipado com o quê? Com as famosas torneiras duplas, que nos facilitam imenso a vida para fazer a manutenção ao filtro. Traz já 6 esponjas azuis mais grossas, ou seja, chamamos assim um pré-filtro. Depois traz única e exclusivamente uma esponja de lã filtrante e uma de carvão. Ao contrário do Classic 250, do famoso 2213, todos os outros clássicos não trazem o cesto para as mídias, ou seja, também de certa forma é um filtro que, não que seja complicado, mas pronto, é um filtro que nesse aspecto, a limpeza das matérias filtrantes, vamos ter que andar a tirar uma a uma. Agora falando aqui um bocadinho mais sobre o Profissional 4, isto em detrimento ao Classic 600, obviamente. Aqui a coisa que salta mais à vista, obviamente, é logo o formato do filtro e, consequentemente, a passagem de água pelas matérias filtrantes. Ao contrário do Classic 600, a água tanto entra e sai pelo topo do filtro, por esta peça, e nós mais adiante iremos abrir e mostrar-vos, obviamente,
pelo que é que eles são compostos, não apenas em termos de matérias filtrantes, mas também de certa forma para vos explicar como é que a água passa aqui pelas diversas matérias filtrantes e qual a facilidade e vantagens e desvantagens de trabalhar com um ou trabalhar com o outro. E, obviamente, além disso, o consumo. Tudo bem que a gente pode pensar que, ok, mas ele consome bem menos do que quase metade da eletricidade do 600 e só faz menos 50 litros hora, enquanto que o Classic 600 tem um caudal máximo de 1000 litros hora. Aqui o Profissional 4 mais 250 tem um caudal máximo de 950 litros hora. Mas obviamente que isso não é tudo. Também não nos podemos esquecer que o espaço existente para matérias filtrantes também importa muito. Não se esqueçam que o caudal, se há bocado falei em consumos energéticos por causa da elevação que as bombas têm para fazer, não só o consumo elétrico, mas o volume dos filtros também importa muito. E vocês podiam pensar assim, então, mas importa porquê? Não se esqueçam que quanto maior for o volume disponível para matérias filtrantes, menor será a manutenção que nós temos que fazer ao mesmo, ok? Ou seja, em traços largos, quanto mais matérias filtrantes tivermos, mais tempo elas vão demorar até ficarem sujas e, obviamente, nós tínhamos que fazer uma manutenção. Bem, agora falando aqui um bocadinho nas matérias filtrantes do Profissional. Este sim, obviamente, que para quem está à procura de uma solução já completa, chamemos-lhe assim, obviamente que está muito mais bem equipado do que os clássicos, obviamente. O que é que acontece? Aqui os profissionais, seja eles série 3, série 4, etc., eles vêm já equipados com o quê? Com o pré-filtro azul, exatamente o mesmo estilo de esponja que existente nos clássicos, é também famosa lã filtrante, que há de ser o estágio final, e obviamente depois traz uns tubinhos, que é o chamado Heim Mac Pro, que há de servir ali mais até como filtração mecânica. Obviamente não se esqueçam que qualquer substrato, chamemos-lhe assim, onde se possam fixar bactérias, há de ser sempre um substrato, passa a redundância, para essas mesmas bactérias se fixarem. No entanto, obviamente, por exemplo, como o Substract Pro, que é a matéria filtrante biológica assim da eleição da AIM, obviamente o que a gente quer, até para termos o máximo de bactérias disponíveis nos nossos filtros, obviamente que é algo que seja extremamente poroso, logo que para um dado volume tenha a maior área superficial existente. Por isso é que, agora falando um pouco noutras marcas, Ciporax da Cera, o CK Matrix, o próprio Substract ProDime, todos eles são matérias filtrantes extremamente porosas, ok? Falando agora também aqui noutras coisas, obviamente que o Profissional 4 traz um botão para ferrar o filtro, obviamente, mas isso já vamos falar aqui um bocadinho mais à frente, e traz também aqui uma inovação face aos Profissionais 3, que não sei, isto, para quem esteja a ver obviamente, e que se lembra ainda dos Profissionais 3, ainda existe obviamente o 1200 XL e a versão com termostato, o 1200 XLT, mas obviamente aqui o que acontece é que a AIM na série 4 dos Profissionais introduziu aqui uma coisinha nova, o chamado Extender. O Extender basicamente o que faz é um bypass à passagem de água, ou seja, na eventualidade de nós termos o nosso filtro já muito sujo e estar ali a precisar de uma manutenção mais urgente, nós podemos adiar isto um bocadinho. Obviamente que o filtro não filtra tanto e essencialmente o que a gente faz é aqui um ligeiro bypass, em vez de obrigarmos a água a passar pelas matérias filtrantes todas, passa apenas por algumas. Obviamente não temos uma filtração tão boa, mas pelo menos conseguimos de certa forma ganhar um bocadinho mais de caudal na circulação de água. E já agora que estamos a falar na circulação de água, e isto às vezes também é importante, principalmente para quem gosta de trabalhar com lily pipes, etc., no caso dos aquários plantados, e muitas das vezes eles vendem-se única e exclusivamente em kit. Aqui o Profissional tem uma grande vantagem, porque ambas as mangueiras são do mesmo calibre 16
22 minutos. Agora sem mais demoras, porque isto é muito giro estar aqui a falar, mas eu creio que é um pouco mais interativo e pelo menos é agradável à vista se nós espreitarmos aqui por baixo do capô, como se costuma dizer, o que é que vem dentro de cada caixa. Então, isto é o clássico 600, eu vou tirá-lo aqui, obviamente que isto é um modelo para venda, por isso convém que eu o retire aqui com o mínimo dos jeitinhos. Vou se calhar começar por retirar aqui, não o filtro, mas as mangueiras e todas as peças de adaptação, isto é, a bengala que serve obviamente para retirar a água do aquário e as mangueiras, esta de calibre 16-22 e esta de calibre 12-16, no caso da AIM eles gostam de deixar isso bem referido e marcado em todas as mangueiras que eles utilizam. O crivo para se instalar na ponta da bengala para impedir a sucção de animais para dentro do filtro e as ventosas, ventosas não, peço desculpa, estas pecinhas que eu agora falha-me o nome, as pinças, exatamente, as pinças para agarrar a diversa tubagem. Atenção, quando eu digo tubagem, vocês também, se quiserem, podem utilizar estas pinças com as ventosas do lado de fora do aquário, por exemplo, para vos segurar a mangueira e não obrigatoriamente as partes plásticas. Aqui temos o famoso pescoço de cavalo, que obviamente é a parte que nos devolve a água ao aquário, por isso ainda nos falta aqui a mítica flauta verde e obviamente, como podem ver no caso dos clássicos, isto que aqui falta são as ventosas. No caso dos clássicos temos também aqui as famosas torneiras duplas e já agora digo-vos, isto foi a primeira coisa que eu comprei da marca AIM, porque o meu primeiro filtro externo foi um Fluval, daqueles bem antigos, um 203, e obviamente eu sempre queria fazer manutenções ao filtro, que ainda ficava um bocado afastado do aquário, então eu vi-me grego para conseguir limpar o filtro sem desferrar aquela tubagem toda. Então a primeira coisa que eu fiz, mal pude, foi comprar 2 pares de torneiras duplas da AIM, que felizmente, no caso da AIM, todas estas peças são vendidas à parte e são das coisas que mais jeito dão para fazer manutenção aqui aos nossos filtros. Aliás, eu pessoalmente, mas isso a gente já fala mais à frente, eu até preferia que os profissionais viessem com este sistema das torneiras duplas do que propriamente com aquela peça de encaixe na cabeça. Mas pronto, eu só para não haver aqui problemas de maior, vou pô-lo no chão para retirá-lo dentro da caixa e não fazê-lo aqui em cima do balcão antes que haja aqui algum problema. Então essencialmente é isto que vem dentro da caixa de um clássico, ok? E como podem ver, o filtro tem um formato do mais simples e básico, chamemos-lhe assim, que existe. Isto, obviamente, um formato de filtro que já existe há bem mais de 20 anos, ok? Por isso, muito provavelmente deverá haver pessoas que estão a ver este vídeo que hão de ser bem mais novos do que a primeira vez que este filtro saiu para o mercado. Então, este filtro, para se aceder aqui dentro, é muito simples. Isto basta tirar estas 5 patilhas que estamos aqui a falar. Um clássico também que acontece com estes filtros é as pessoas, quando os têm montados, têm as torneiras duplas trancadas, tanto em cima como em baixo, e depois andam aqui a tentar abrir e ele não abre. Ele está sobre vácuo, não consegue abrir. Devem sempre abrir, pelo menos, e de preferência a de cima, devem abrir sempre a torneira de cima. Basta fazer um bocadinho de força. Eu, por norma, gosto de o inclinar ligeiramente para a frente, ou seja, seguro no copo do filtro e puxo-o para cima com os polegares. Ele traz este O-ring aqui na cabeça, que é isto que faz a vedação do copo. Se porventura algum dia numa manutenção vocês se esquecerem e retirarem este O-ring daqui, quando o montarem, ele vai-vos começar a perder água por aqui, ok? Acontece a todos, inclusive a mim também já me aconteceu várias vezes, me esquecer de colocar aqui novamente este
ao ringue e pronto, aqui na parte de dentro, tal e qual como já disse anteriormente no início do vídeo, ele é muito simples. Estas são as matérias filtrantes, obviamente que as matérias filtrantes, para impedir que eventualmente possam começar aqui a tapar a entrada para a bomba, estão todas elas protegidas com estas grelhas, uma em baixo e outra cá em cima, e se esta faz bastante sentido estar aqui para evitar que as matérias filtrantes vão ali contra a bomba e estrangulem o nosso filtro. Em baixo vamos também já de seguida tentar perceber por que razão é que necessitamos de outra em baixo. A tal lã filtrante, já agora não tinha referido, isto é a esponja de carvão, 6 esponjas de pré-filtro azuis, aqui as outras 3 e obviamente outra grelha que igual à cá de cima. Então por que razão é que nós devemos ter esta grelha aqui em baixo? Porque se nós a descartássemos e colocássemos a primeira matéria filtrante, esta esponja iria estar a entupir-nos a entrada de água aqui no fundo do filtro e basicamente a água mal entrasse aqui ia logo estrangular-nos o caudal do filtro, daí que nos Classic, obviamente o Classic 250 não traz estas grelhas, traz um cesto que automaticamente o deixa ali a cerca de 2 cm mais ou menos do fundo do copo do filtro e obviamente, como viram, tanto da maneira como eu as retirei dentro do filtro e agora estou a devolvê-las aqui ao nosso aquário, a manutenção a ser feita num Classic da AIM é tão simples quanto isto, é só, mas obviamente quais é que são as matérias filtrantes que se sujam mais num filtro? Obviamente são as iniciais, então sempre que nós queiramos limpar um filtro externo, neste caso da gama Classic da AIM, nós obviamente temos que retirar tudo para aceder àquilo que está mais sujo. Isto não quer dizer que seja mau, até porque nos obriga a limpar o filtro todo, mas já vão ver mais adiante que no caso do Profissional 4, seja ele qual for, neste caso nós vamos mostrar aqui é o 250, vamos já ver que se vocês quiserem única e exclusivamente limpar o pré-filtro, torna-se muito mais simples e nós podemos deixar perfeitamente descansadas, chamemos-lhe assim, o resto das matérias filtrantes. Em termos de voltar a montar isto tudo, é muito fácil, basta alinhar estas casas com as patilhas, fazer uma ligeira força, e aqui acontece exatamente o inverso que eu vos falei há bocado. Se vocês tiverem ambas as torneiras duplas trancadas, vão estar aqui a fazer força e mal aliviem, ele vai-vos fazer assim para cima novamente. Porquê? Significa que vocês não conseguem retirar o ar que está aqui dentro aprisionado e obviamente que têm que o ter aberto para poderem fazer isto e obviamente fechar as 5 patilhas. Chamada de atenção, com o passar do tempo é normal que estas patilhas vão ganhando alguma folga e o que poderá acontecer é que depois a cabeça possa, com a pressão da água, ligeiramente levantar. Quando isso acontecer, só há 2 coisas a fazer. Ou trocam as patilhas, são vendidas em kits de 4 ou de 5, se não me falha a memória, ou então devem-nas retirar. Isto também é muito fácil, basta usarem um alicate ou uma chave de fendas para retirarem este perno daqui. Eu praticamente estou aqui quase que a conseguir fazer isto sem utilizar qualquer tipo de ferramenta, mas isto é muito simples de fazer, basta utilizarem por exemplo uma chave de fendas para retirarem e obviamente com um pequeno alicate tentarem nas dobrar com alguma força. Mas pronto, obviamente aqui em relação a pôr um filtro destes a trabalhar, também quem já tem seguido aqui os nossos vídeos nas ângulos sabe que nós já fizemos, sei lá, se calhar à volta há um ano atrás, mais coisa menos coisa, e obviamente nas descrições nós até poderemos deixar esse link de como ferrar um filtro externo, nesse caso um Classic 250 da AIM. Ok? Também já fizemos outros a mostrar como é que se deve fazer a manutenção, também de nesse caso de um Classic 350, porque lá está, nós somos fãs aqui do equipamento da AIM, até em concreto dos Classic da AIM, são filtros extremamente fiáveis. Isto
é um filtro para, com a devida manutenção, obviamente, é um filtro para nos durar uma vida inteira, ok? Mas pronto, agora sem mais demoras, só falando aqui um bocadinho na parte de ferrar o filtro. Obviamente que este filtro, para ser ferrado, isto começando do zero, eu não estou a admitir que nós já temos a parte das mangueiras ferradas. Vamos imaginar que vocês queriam pôr o filtro assim, acabado de sair da caixa e montá-lo no aquário e ferrá-lo. Obviamente das duas uma, há pessoas que gostam de encher o filtro com água, eu pessoalmente não gosto muito dessa técnica, eu não vou aqui estar a discutir o que é melhor, o que é pior, isto é apenas uma opinião pessoal. Eu prefiro, obviamente, utilizando aqui a torneira dupla e deixando-a sempre montada, neste caso com a parte macho, assim chegar aqui e puxar, fazer um ligeiro vácuo parcial aqui dentro do filtro, ele ferra a bengala e começa a entrar água pelo filtro, vou com um dedo deixando que ele vá enchendo para expelir todo o ar e depois, obviamente, quando a água está aqui a encher-nos o filtro, ir deixando um bocadinho, inclinando ligeiramente o filtro para ele expelir o máximo de ar possível, um balde, um alguidar, etc., o que for necessário, e quando estiver obviamente ferrado, ligá-lo à corrente, verificar que ok, está tudo correto, tranca-se, engata-se à restante parte da mangueira, que há de ser a mangueira 12-16 que nos irá levar a água pelo pescoço de cavalo, e depois obviamente isso fica ao critério de cada um utilizar a flauta ou não, ou única e exclusivamente o pescoço de cavalo. E quando eu falo em bengalas e pescoços de cavalo, etc., obviamente se quiserem utilizar lily pipes, estão mais do que à vontade. Aqui nas Anclos nós, dos 4 filtros externos clássicos que temos a trabalhar, 3 deles têm lily pipes em vidro, apenas um não tem lily pipes, nem tem as bengalas, nem aqui o pescoço de cavalo, que é um igualzinho a este, um clássico 600 que está a trabalhar no nosso aquário das plantas, que obviamente é furado por baixo, então nós utilizamos aí uma técnica um pouco mais artesanal com passamuros em PVC. Mas pronto, isso é conversa para outro dia. Ok, eu pelo menos sou da opinião que se deva ferrar o filtro, tendo acesso a estas tais torneiras duplas dessa maneira. Pronto, então isto é obviamente aqui falarmos um bocadinho no clássico 600 da. Então, olhando agora aqui com mais atenção para o profissional 4+, 250. Vamos então ver o que é que aqui vem. Obviamente que a par do clássico traz mangueira, agora já não aquela cor tão clássica da AIM, aquele verde, mas obviamente em cinzento. Traz obviamente o mesmo tipo de equipamento, a bengala com um tamanho bastante semelhante, o crivo em cinzento ou em preto, conforme aquilo que vos disser os vossos olhos, o mesmo pescoço de cavalo, mas agora não em 12-16, mas em 16-22, porque obviamente todos os profissionais da AIM, exceto o 1500 XL, trazem única e exclusivamente mangueira 16-22 e obviamente aqui o nosso filtro, falta obviamente também aqui ainda a flauta, que aqui está ela, e os restantes manuais de instruções e a respectiva garantia que aqui está. Mas obviamente vocês conseguem ver que este filtro, em termos por exemplo de altura, é muito mais curto que o Classic 600. Isso era uma das coisas que eu tinha referido anteriormente, que obviamente nós não podemos olhar única e exclusivamente, pronto, as coisas que saltam mais à vista, obviamente há de ser o preço, os consumos energéticos e os caudais, mas vocês não se esqueçam que também têm que pensar em relação do volume, ok? O Classic 600, obviamente que é um filtro que leva muito mais matérias filtrantes, leva cerca de 6 litros de matérias filtrantes, enquanto que aqui o Classic 250 leva única e exclusivamente, se não me falha a memória, 3 litros e meio, ou seja, cerca de metade, mais coisa, menos coisa. Então,
tal e qual como também já tinha referido anteriormente, em que é que consiste então um profissional, neste caso um profissional 4 da AIM aqui. É um filtro que obviamente a primeira coisa que salta mais à vista é o formato dele, é um formato paralelepíptico e não cilíndrico como os clássicos, e obviamente tudo aquilo que a gente já mencionou anteriormente, aqui o que vai mudar mais face ao Classic 600 é a maneira como a água passa pelas diversas matérias filtrantes dentro do filtro. Mas obviamente ainda olhando aqui um bocadinho para o exterior, coisas também que são diferentes num caso e no outro. Enquanto que nós no topo do Classic 600 única e exclusivamente temos a saída da água para dentro saída do filtro, entrada para dentro do aquário. Aqui a gente já tem mais algumas coisas, e não se esqueçam que nos clássicos as torneiras são colocadas na própria mangueira. Aqui não existem torneiras duplas, como se retira o filtro sem desmontar as diversas tubagens. É tão simples quanto isto. Com esta peça coloca-se em off, e muito cuidado com esta patilha. Isto é capaz de ser a peça que nos profissionais, a par dos veios, as pessoas infelizmente mais partem, porque é preciso tomar muita atenção aqui com esta peça, e é tão simples como carregar aqui neste botão vermelho para a fazer sair, e isto fica trancado e fica aqui seguro pelas mangueiras do filtro. Ok? Então, e obviamente fazendo o processo inverso, quando a gente quer colocar o filtro a trabalhar, basta carregar aqui até ela encaixar, e depois para ferrar o filtro, se as mangueiras já tiverem água, obviamente, é só novamente com jeitinho passar aqui para a posição on. Ela abre duas válvulas de esfera que estão dentro desta peça, e obviamente o filtro começa a encher. Quando o filtro é novo, e isto é que é também uma grande vantagem face aos clássicos, em vez da gente andar aqui a puxar a água, etc., temos aqui este botão de purga, em que nós obrigamos a que exista um ligeiro vácuo parcial dentro do copo do filtro, e obviamente nos puxa água aqui pela bengala, de maneira a que ela fique ferrada e comece a entrar água por gravidade, única e exclusivamente. É verdade, isto, enquanto o filtro é novo, funciona muito bem. Com o passar do tempo já não é bem assim, porque isto funciona com uma membrana, e se a membrana ficar laça e gasta com o passar do tempo, o que vai acontecer é que quando a gente faz isto e a solta, obviamente ela não vai puxar ar única e exclusivamente pela puxada de água desta peça, mas por ambas, e obviamente se aquilo está a tentar tirar ar e a pôr pelos dois sítios, e não única e exclusivamente pelo que puxa a água do nosso aquário, que ele não vai funcionar ali tão bem. E, por exemplo, para mim, isto a médio e longo prazo, obviamente, é uma coisa que eu, por exemplo, não gosto muito de utilizar no caso dos profissionais. Continuo a preferir pegar aqui no pescoço de cavalo ou no lily pipe, trazê-lo cá para baixo, puxar, ferrar o filtro para dentro de um balde, e sim senhor, a partir daí vai-se fazendo as coisas como é normal. Então, tal e qual como fizemos aqui com o Classic 600, vamos então espreitar o que é que está aqui dentro do nosso filtro. Ele traz 4 patilhas, mas estas pastilhas, ao invés de serem metálicas, são em plástico e são bem maiores, obviamente, que as dos clássicos. E desta forma temos a nossa cabeça do filtro separada do copo do filtro. E obviamente que em termos de o que é que aqui está dentro, é muito semelhante, obviamente, face a um clássico. Obviamente que a geometria é que é ligeiramente diferente. Neste caso, esta tal peça é o tal extender, já vamos ver então o que é que ela faz. E aqui obviamente temos o acesso ao nosso rotor e veio, que obviamente deve ser sempre tudo retirado com extremo cuidado. Não se esqueçam que os veios da AIM, por norma, todos eles são
pelo menos nos filtros externos, obviamente, são todos eles feitos em cerâmica, obviamente muito mais silenciosos do que quaisquer veios metálicos que se possam utilizar, mas também muito mais propensos a partir. Obviamente que depois temos aqui outras peças que ainda dão para retirar, obviamente eu aqui neste vídeo não faz muito sentido estar aqui a retirá-las, mas para se poder aceder aqui a outras partes do filtro para o conseguirmos limpar melhor. Então esta peça aqui, o tal extender, que nos permite colocar aqui em duas posições, o que é que vai fazer aqui dentro? Aqui dentro do nosso copo do filtro vai obviamente rodar esta peça aqui e basicamente, tal e qual como já vos referi anteriormente no vídeo, o que vai fazer é aqui uma espécie de bypass e ao invés de obrigar a água a passar por todas as matérias filtrantes, obviamente obriga única e exclusivamente a passar por algumas, ou seja, o filtro não vai filtrar tanto, mas vamos notar ali um ligeiro ganho no caudal do filtro. E lembra-se de eu vos ter referido que nos Classic ele obrigava-nos a tirar todas as matérias filtrantes para aceder, por exemplo, à primeira delas todas, a que ficava no fundo. No caso dos profissionais não é bem assim, porque a primeira água que cai obviamente sobre o nosso pré-filtro, sobre esta esponja azul, que tem obviamente todo este formato assim mais para o esquisito, chamemos-lhe assim, e a partir daqui, depois de passar por esta esponja, é que vai às restantes matérias filtrantes. E obviamente que no caso dos profissionais, todas estas matérias filtrantes estão todas muito bem acomodadas em gavetas ou andares, conforme vocês lhes queiram chamar. Este é o último andar, ou seja, daí eu se calhar até vou aproveitar e vou colocá-las assim na ordem que estão dentro do filtro. Esta é que é preciso tomar cuidado, que não tem tampa, que esta é a do iMac Pro, que são estes tubinhos plásticos que obviamente tanto fazem uma filtração mecânica e obviamente fazem alguma biológica, mas muito mais ideais, chamemos-lhe assim, para fazer uma filtração mecânica do que propriamente biológica. Isto é nada mais nada menos do que o copo do filtro, é único e exclusivamente um recipiente para todas estas matérias filtrantes. Então o que é que acontece? A água, no caso dos profissionais, neste caso estamos a falar da série 4, na série 3 também acontecia a mesma coisa, cai obviamente primeiro aqui neste pré-filtro, na esponja azul, cai para o fundo do copo do filtro, passa primeiro por esta gaveta, pelo iMac, depois é que vai, e é isso que eu agora vos ia mostrar, esta sim já traz aqui uma tampinha para acomodar melhor as matérias filtrantes, passa primeiro no famoso Substract Pro, que é a matéria de filtração biológica de eleição da AIM, e depois obviamente na nossa lã filtrante, e depois é que vai, finalmente direcionada novamente para o nosso aquário. Ou seja, como é que isso se processa? Ela passa aqui por dentro, por esta patilha, e é devolvida, vai à cabeça do filtro, aqui nesta zona, por isso é que isto tem este formato que encaixa perfeitamente aqui, e às vezes as pessoas também se esquecem, esta tampa tem aqui um O-ring para permitir que tudo isso funcione corretamente, e obviamente é essa a maneira como a água circula pelo o nosso filtro de ar. Então obviamente depois de se fazer a manutenção toda, ou então se quiserem única e exclusivamente ao pré-filtro, que obviamente há de ser a zona do filtro que há de estar mais suja, primeiro coloca-se a gaveta com o iMac, e atenção, vocês obviamente já sabem que a médio e longo prazo, se quiserem ir alterando algumas matérias filtrantes originais que vêm nos filtros da AIM, obviamente vocês podem optar por outro tipo de matérias. Há, por exemplo, pessoas que gostam de trabalhar com mais matéria biológica no filtro externo, então acabam por trocar, por exemplo, o iMac, por exemplo, por mais Substract Pro. E quem diz Substract Pro diz, obviamente, outra matéria filtrante biológica em detrimento do iMac. Pronto, para colocar isto novamente a funcionar. Agora, tal e qual como
indicamos aqui no Classic Dyne, basta fechar as patilhas novamente, prendê-las primeiro em cima e depois fazer uma ligeira força até elas fecharem. Obviamente que a par do Classic 600 e praticamente em todos os filtros externos, aquilo que faz a vedação, que impede que a água saia na união entre a cabeça do filtro e o copo do filtro, obviamente que é um O-ring, no caso do Profissional 4, eu até posso agora andar aqui um bocadinho para trás e voltar-vos a mostrar onde é que ele se insere. Este já é um bocado mais complicado de aceder para retirar, já é preciso aqui se calhar um cartão plástico ou mesmo uma pinça. Ele encontra-se aqui dentro desta ranhura, às vezes é um bocado mais chato de o retirar, mas também obviamente nós estamos a falar de marcas de muito boa qualidade. Por norma os O-rings, a menos que vocês deixem os filtros externos secos sem trabalhar durante muito tempo, e se lembrarem de besuntar muito bem estes O-rings, e quem obviamente já adquiriu um filtro destes novo vai reparar sempre que eles vêm extremamente bem lubrificados com silicone. Há quem use vaselina, mas obviamente o ideal será utilizar mesmo silicone próprio para este tipo de vedantes. Bem, então agora chegamos aqui à parte final, que é entre qual dos dois é que eu escolho. Agora aqui é que está o busilis da questão. Então, obviamente que nós já falámos aqui nas principais diferenças entre um filtro e o outro. Por exemplo, se vocês estiverem mais a pensar no consumo energético, isto a médio e longo prazo, obviamente optem pelo Profissional, porque claro que tem um consumo praticamente metade do que faz o Classic 600, a bomba também é mais recente, é normal que gaste menos. Por outro lado, se tiverem um aquário mais alto, que necessitem ter mais força, mais pressão de bomba, optem pelo clássico. Obviamente, se vocês quiserem ter um aquário mais com, como é que eu ia te explicar, com maior carga orgânica, por exemplo, e obviamente isto são sugestões dadas pela marca, eu não vou dizer que obviamente se guiem por isso, obviamente que não, mas por exemplo, a AIM sugere este filtro com um aquário até 600 litros, obviamente que um aquário de 600 litros com um único filtro destes, que é meia dúzia de peixes lá dentro. Pronto, por isso isto é tudo muito específico e muito sui generis, e obviamente, por exemplo, sugere aqui o 250, como o próprio nome do filtro indica, para um aquário até 250 litros. Obviamente que mesmo que tivessem um aquário de 250 litros, se isto seria a melhor solução independentemente dos animais que lá estivessem dentro. A resposta seria sempre a mesma. Depende dos animais que estiverem lá dentro, depende do que é que querem fazer com o aquário. Por isso é que, obviamente, cada caso é um caso. Mas, obviamente, há aqui mais coisas que nós temos que ter em conta. O facto deste filtro ter praticamente o dobro do volume para matérias filtrantes. No caso do Classic 600 temos 6 litros de matérias filtrantes, enquanto que aqui no Profissional 4+, temos única e exclusivamente 3 litros e meio. Cada bandeja leva 1,5 litro de matérias filtrantes e mais aquela específica do topo do pré-filtro, que tem única e exclusivamente 500 ml de volume. Por isso, por exemplo, obviamente, eu agora vou dar exemplos, não vou abranger todos os tipos de aquário que existem e mais alguns, como é óbvio, mas por exemplo, se alguém me dissesse assim, eu quero montar isto num aquário plantado, sei lá, até 120, 150 litros, 180 litros, e eventualmente, pronto, não quero utilizar essas peças plásticas, porque ficam muito inestéticas num aquário plantado. Estava a pensar em lily pipes, por exemplo, num kit de jet pipes em metal, por exemplo, em inox. Obviamente que eu aí vou sugerir, e aqui é um no-brainer, como se costuma dizer, vou sugerir obviamente o Profissional 4. Porquê? Porque as mangueiras são de calibre igual, enquanto que no Classic 600 temos calibres diferentes, e por norma os kits de lily pipe, de jet pipes, são do mesmo calibre, ou seja,
não se vendem, pelo menos nós aqui nas Anclos não o fazemos, não vendemos, por exemplo, a parte, o outlet ou o inlet de calibres diferentes. Obviamente que em vidro, como são vendidos os inlets separadamente dos outlets, obviamente que aí já dá perfeitamente para pôr a trabalhar com um lime clássico, por exemplo, mas obviamente quem fala em aquários plantados fala em muitos mais aquários, por exemplo, e volto agora aqui a repetir-me um pouco, se me falarem num aquário muito carregado com carga orgânica, com peixes que sujam muita água, obviamente que apesar de gastar um bocadinho mais de eletricidade, se calhar a escolha ideal será um Lime Classic 600, mas obviamente, e é para isso é que servem as lojas, nós estamos cá mesmo para vos ajudar nesse aspecto, por isso já sabem, quaisquer dúvidas que tenham, seja sobre entre estes dois filtros ou outros dois quaisquer que possam existir no mercado, estejam mais do que à vontade para nos contactar, seja pessoalmente aqui na loja, pelo Facebook, por e-mail ou mesmo por telefone, por isso estejam mais do que à vontade, por isso até uma próxima.